Ei, gente, quem é que já tá aí? Tem alguém aí já me esperando? Eu estou com a minha tia Rosângela, Olá. que veio passar o dia comigo. Passamos um dia maravilhoso. Com certeza. De oração, conversando Amém. sobre a nossa família, nos arrependendo diante do Senhor pelas iniquidades das nossas gerações anteriores. Verdade. E louvando ao Senhor, porque ali na cruz Ele levou todas as maldições, Glória né? a Deus. Ai, foi um isso. tempo maravilhoso, Todas, tia. todas as nossas iniquidades. Aleluia. Amém. Foi um dia maravilhoso com a minha tia. E olha quem tá aqui, a Ju, norinha dela, que é minha prima querida. O Júnior, meu primo, meu esposo. E nós acabamos de jantar. E eu vou subir para um cantinho para nossa live. Olha a criançada aqui. Fala oi, pessoal. Essa é a Débora, Raquel, Benny, say hello. Daqui a Olha quem tá aqui, o Rick Rodrigues, do Be Worship, que dá aula pro Isaac. Say hello, Isaac. Oi, gente. E em breve vocês vão ver muitas bênçãos que o Senhor tá fazendo aqui no sul da Flórida, né, Rick? Amém. Um avivamento maravilhoso que ele tem prometido. E o Be Worship, e o Rick é parte fundamental desse ministério. Agora eu vou subir pro nosso cantinho, porque tem uma amiga minha me esperando. E vocês também estão esperando, não é? Essa minha amiga, nós combinamos, marcamos na agenda a nossa live, o nosso bate-papo sobre o Congresso 2020. Olha, tem alguém escrevendo aí, Isaac no DT20, eu quero, amém! Porque 2020 é o ano que está chegando e esses números dobrados nos falam de porção dobrada. O Senhor tem falado sobre porção dobrada. E você pode já fazer a sua inscrição para o Congresso Diante do Trono 2020, que vai acontecer a partir do dia 9, 10 e 11 de abril, em Belo Horizonte, que foi palco de um grande avivamento que a gente experimentou no final da década de 90, início dos anos 2000. Foram coisas extraordinárias que a gente viveu. E essa minha amiga, quem sabe quem é? Quem sabe quem é? Essa minha amiga vai participar comigo. Vamos lá, vamos ver se ela já está online. Enquanto isso, vocês já do diantedotrono.com. Bravo. Olha, pastora Ludmila, Milagre, querida. Ei, Ana! Você chegou! Beleza, minha linda? Beleza demais. Você viu que a Ludmila tá online aí falando? Sim! Ei, Ludmila! Oi, não tem jeito de fazer 3 pessoas aqui, não? Pois é, né? Ia ser ótimo, né? Ia dar, esse papo ia render. Ainda mais a gente mata a saudade. Mas assim, ao vivo, né? Com milhares de pessoas assistindo. Helena, santa expectativa pelo Congresso Diante do Trono 2020, porção dobrada, dias 9, 10 e 11 de abril. E quem quiser já pode ir para o site do Diante do Trono, garantir a sua inscrição, porque eu sou suspeita para falar, mas antes de eu ser líder desse ministério, eu sempre fui fominha pelo mover de Deus. Tá? Isso eu sou testemunha. Isso eu sou testemunha. Você não sempre foi fominha. Além de você ser fominha pelo poder de Deus, você ainda influenciava todo mundo que estava ao redor, né? Então, deixava a gente fominha também. Eu digo com autoridade, né, Helena? Eu, se fosse vocês, não perdia esse congresso. Não perdia. Se eu fosse vocês, eu não perdia, gente. Sério. Helena, tô com tanta saudade de você. E hoje a gente vai falar um pouco sobre lembranças que a gente tem. Que momento gostoso de matar um pouquinho dessa saudade, de lembrar coisas boas que a gente viveu, né? É verdade. E muita o Congresso, graças a Deus. O Congresso DT 2020, quando o Senhor começou a falar comigo, o tema, porção dobrada, e eu comecei a pesquisar na Bíblia, quando Eliseu falou, né, dá-me porção dobrada do Espírito que há em ti, falou para Elias, que veio antes dele, com quem ele aprendeu. Eu fiquei muito impactada, porque Elias fez 7 milagres, nós temos registrados, e Eliseu fez 14, nós temos 14 milagres registrados, então foi porção dobrada mesmo. Porção dobrada mesmo, ele recebeu aquilo que ele pediu.
E quando a gente pensa nessa sucessão ministerial, da unção, e eu fiquei pensando, será que é apenas isso? E o Senhor me levou a pesquisar ainda mais, e eu vi que porção dobrada aparece também na Bíblia, em Deuteronômio. E quando Eliseu, que era um judeu, dentro do contexto, né, da lei, ele entendia o que ele estava pedindo para Elias, ele não estava pedindo, eu quero 2 vezes mais poder do que você. Sim. Ele não estava falando, eu quero fazer o dobro de milagres. Na verdade, Helena e pessoal, em Deuteronômio está escrito que o primogênito receberia porção dobrada da herança, por causa da responsabilidade que ele ia assumir. Então, era como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou assumir o seu lugar, você vai para o seu descanso, mas eu vou assumir o seu trabalho, eu vou cuidar dos meus irmãos, eles tinham uma escola de profetas, eu vou pastorear Israel, eu vou ser conselheiro do rei, toda a responsabilidade. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Helena, além das lembranças que a gente tem, né, do que Deus fez a partir de Belo Horizonte, a gente pôde testemunhar, a gente está vendo hoje uma geração de Eliseu que está vindo depois da gente. Sim. E eu vi você mostrando um pouco do seu orgulho dessa geração. Você acredita que, de uma certa forma, essa transferência já começou a acontecer? Eu acredito que sim, Ana. E foi uma coisa muito espontânea. Eu acredito que, pela providência de Deus mesmo, a gente não tem noção do alcance, né? Daquilo que a gente semeou, das sementes que a gente plantou. E eu costumo dizer, o pessoal até ri muito, eu falo, o que tinha de especial no Diante do Trono? Tinha algo especial no Diante do Trono. E eu costumo brincar, falar assim, o negócio é o seguinte, Deus reuniu todos os perebentos e começou a executar uma cura maravilhosa em nós, e isso transbordou para a nação toda. Foi isso que aconteceu. Bom, pelo menos por mim, eu posso dizer isso com toda certeza, né? Deus começou a trabalhar em mim e isso começou a transbordar. Tanto é que eu comecei a falar, porque a primeira vez que você colocou o microfone na minha mão, que foi em um congresso de louvor e adoração do Diante do Trono. Assim como esse, que a gente está aqui para convidar vocês. Exatamente. Abril. Não, gente, é março, né? É março? Março ou é abril, gente? Agora me deu um branco aqui. É abril. 9 a 11. 9 a 11. 9 a 11 de abril. Foi num congresso como esse. Agora. Foi num congresso como esse que eu te dei o microfone. Foi num congresso como esse que você me deu o microfone. Os congressos aconteciam lá no Mineirinho. E eu estava contando para você no estúdio um testemunho que Deus estava fazendo na minha vida. Deus estava, assim, me passando a limpo. Era uma palavra sobre humildade. Né? Eu lembro desse congresso, Deus falou pra gente ser vulnerável e a gente rasgou. Exatamente, para abrir o nosso coração, para rasgar o verbo. Porque as pessoas tinham uma ideia muito assim, de que a gente ficava orando 8 horas por dia, e de que tudo era mérito nosso, né? E eu lembro de você ter essa direção muito clara, você falou assim, não, a gente tem que se desnudar diante das pessoas, elas têm que entender que é a graça de Deus, aquilo que Deus tem feito em nós, elas têm que entender isso. E eu me lembro que eu estava contando para você aquilo que Deus estava fazendo no meu coração. Você disse, Helena, você tem que dividir isso no próximo congresso de louvor. E ali começou tudo, né, Ana? Quer dizer, a partir daquela palavra, eu mal sabia eu que ali estava começando a minha jornada como uma pessoa que leva a palavra, não apenas tá com a música, né? E até hoje você faz isso, né, Helena? Você compartilha suas histórias da graça de Deus. A cada estação da sua vida isso continua. Então, você diria para os Eliseus, né, essa nova geração tão bonita, como você já postou, você tem orgulho dessa nova geração. A gente quer ver essa nova geração no Congresso DT 2020, de 9 a 11 de abril, em BH, galera. Em nome de Jesus. Essa seria uma das chaves que a gente precisa passar para eles, que eles recebam uma porção dobrada dessa transparência, dessa vulnerabilidade, de não transmitir uma imagem de super-herói, de que porque a gente está com o microfone na mão, a gente tem uma matéria diferente, quando nós somos todos feitos da mesma matéria. Acho que esse é um dos segredos que a gente tem que transmitir, não é, Helena? Tem que transmitir porque foi isso que a gente aprendeu isso, alguns de uma maneira mais leve, outros já colhendo os frutos da sua arrogância,
né? Então, muitos de nós aprendem com os erros, né, Ana? Deus permite a gente errar e ele vem com a correção poderosa e gentil dele que nos possibilita recomeçar. Deus é maravilhoso, né? E é tão lindo que eu falo isso para os meus filhos e eu posso falar isso para a próxima geração. Escuta, se vocês vão entrar em algum buraco, entra num buraco novo. Não vai pisar nos mesmos buracos que eu já entrei neles, pelo amor de Deus. Eu venci para vocês também serem livres, né? Exatamente, eu já entendi que aqui não dá. Então, por favor, sigam em frente, que pelo menos onde eu errei, sirva para vocês não errarem no mesmo. Ou seja, o nosso, como a gente diz, o nosso teto é o chão deles. Da próxima geração, em nome de Jesus. Os Eliseus, eu vejo até assim nas redes sociais, né? A gente não tinha rede social naquela época. Sim. Por exemplo, a gente teve um ajuntamento de 2 milhões de pessoas em São Paulo. A gente não tinha uma mídia que notificasse o que estava acontecendo. Verdade. Nem para chamar, praticamente pouquíssima divulgação, mas também nem para contar depois a história. Sim. Né? Então, quando eu vejo hoje os ministros, os cantores, os evangelistas com as redes sociais, registrando, fazendo história que vai ficar registrada. Por exemplo, eu sei que cada geração tem a sua realidade, né? Mas hoje, por exemplo, eu me alegro quando eu lanço uma música e alcança aí 500 mil views, 1 milhão de views, às vezes com um mês e pouco. Uau, isso é maravilhoso. Mas os jovens que Deus tem levantado nessa geração, o meu teto é o piso deles. Exatamente. Né? O Isaías, por exemplo, que gravou Levanta um aleluia. Tá sendo uma bênção essa música, o alcance é enorme. Sim. Mas ele lançou uma música esses dias, eu acho que a Isadora, e com um dia tá 1 milhão. Por quê? Porque a nova geração vai ter porção dobrada e a gente se alegra com isso. Sim. Tem que ir além. Tem que ir além, mas também tem que ir além na responsabilidade. Exatamente, é isso que eu ia falar. Porque uma ferramenta tão poderosa como é a internet, né? É lindo porque eles têm um alcance muito além do que a gente tinha, né, há muitos anos atrás. Isso é maravilhoso. Mas também é um motivo de mais vigilância e de mais cuidado. Primeiro porque a responsabilidade aumenta. Quanto mais pessoas você atinge, maior é a sua responsabilidade diante de Deus. E segundo, porque há uma tendência a saber que isso funciona e a gerar uma acomodação e não uma busca e dependência de Deus. A independência é um caminho muito perigoso para aquele que ministra a palavra, o louvor. É um caminho perigoso para aquele que quer seguir a Cristo. Né? Porque nossa geração, como vou chamar a gente de Elias, né? A gente de Elias, os que estão vindo depois de nós de Eliseu. A gente não tinha também um referencial do que é ser um cantor gospel. Sim, não que tinha. fazia sucesso e que tinha fama, que tinha reconhecimento. Eu lembro, por exemplo, os meus dilemas. Você deve lembrar de muitas histórias. Eu correndo quando as pessoas apareciam como fãs. Sim. Meus dilemas para tirar uma foto, como eu me sentia incomodada. Eu falava, meu Deus. Eu lembro quando as pessoas começaram a chegar com a Bíblia para eu autografar. Que conflito. Eu lembro de falar, gente, mas eu não escrevi a Bíblia, eu não sou autora da Bíblia. Mas, assim, coisas que hoje as novas gerações já tem crianças que cresceram nos ouvindo Criança Diante do Trono, ouvindo a Bia, né, Helena? Sim. É isso aí, Ana! E o sonho delas se tornou ser uma cantora gospel, ser um cantor, ser alguém que faz eventos grandes em palcos ao ar livre ou que viaja nas igrejas ministrando. Isso tudo é maravilhoso, mas traz os seus perigos de que a fórmula para fazer tire a essência. E quando a gente começou, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. A gente não sabia que a gente estava criando uma carreira para nós. Não, não mesmo. E isso é bom. Esse é o lado bom. Essa dependência absoluta de Deus, entendeu? Usando, sim, as ferramentas que hoje são possíveis, né? Mas tomando muito cuidado para não entrar realmente na independência ou na motivação errada, né? Aquela pergunta que a gente aprendeu a se fazer com a Deb, né? Por que eu faço o que eu faço da maneira que eu faço?
Eu acho que essa é uma pergunta que tem que estar constante dentro do ministro, porque a linha é muito tênue. Hoje nós vivemos num tempo muito visual, e para a gente virar performance e se desviar daquilo que Deus desenhou para a gente, é muito sutil. Eu tenho aprendido e falado recentemente nas palavras que eu tenho ministrado, é que o espírito do engano, ele tem esse nome porque ele parece verdadeiro, mas não é. O engano é sutil, o engano não é espalhafatoso. O engano vem com uma aparência de legitimidade, né? E por isso que a nossa intimidade com Deus, ela tem que acontecer no quarto. Porque quando você tem essa intimidade com Deus, ele vai te livrar do engano. Do engano do outro, do engano do tempo e do engano do nosso próprio coração. E agora, né, Helena, essa nova geração de Eliseus, o tema do Congresso Diante do Trono 2020 é porção dobrada. Você está assistindo agora. Você pode já fazer a sua inscrição e ouvir Helena e tantos outros ministros que são geração de Elias, né? Elias. E nós somos mais velhos, mais experimentados, e também Eliseus que vão estar se reunindo conosco para a gente aprender juntos. E a gente está batendo esse papo aqui para encorajar você a estar com a gente de 9 a 11 de abril. Bem, gente! Em BH, na Lagoinha Matriz, esse lugar de tantas histórias. A gente está aqui meditando um pouquinho sobre o que a gente quer transmitir. Muito mais vai acontecer no Congresso. Helena, falando aí então desses perigos, eu acredito que as redes sociais hoje, elas aumentaram a tentação. Parece que é porção dobrada da tentação também. Também. Porque até no secreto, as pessoas, a gente às vezes pode se confundir e achar, né, que a gente vai tirar foto do secreto, ou vai para o secreto para tirar foto e mostrar. Gente, a tentação foi porção dobrada para essa geração também. É verdade. A gente por isso eu estou falando do espírito do engano, porque uma coisa entra e é uma prática de muita gente. O mundo está envolvido hoje, né, na rede social, e de repente o que é comum para todo mundo começa a ser comum para a gente também, mas não necessariamente o que é comum para todo mundo deve ser comum, deve se tornar comum para a gente, né? Então é a sutileza, é com o sutil que a gente tem que tomar cuidado. Ninguém, como eu aprendi muito bem com o pastor Márcio, ninguém tropeça em montanha, filha. A gente tropeça em pedra pequena. Né? E a gente quer transmitir isso para a nova geração, né? Helena, agora vamos lembrar algumas coisas muito boas do avivamento que a gente experimentou a partir de Belo Horizonte. Eu sei que no Congresso 2020, de 9 a 11 de abril, nós vamos ter Helena Tanuri, mas nós vamos ter também Ezenete Rodrigues. Uhul! O pastor Gustavo Bessa. Gente, yes! Cada palavra que colocou a gente no lugar, né? Helena? Eu amava quando o Diante do Trono estava prestes a entrar para ministrar, e havia uma certa histeria, né? As pessoas ainda não estavam sabendo lidar muito com os seus afetos, né? Não existia isso de show gospel. É. Então, quando a gente começou a ter os palcos montados nas grandes arenas, nos estádios, nas casas de show, as pessoas iam para lá e elas comportavam-se da mesma forma que elas se comportavam num show secular. Exatamente. E aí eu lembro que às vezes as meninas sentavam aqui nos ombros dos rapazes. Quantas vezes você falou, desce daí, querida. Né? Não é esse lugar que você vai estar sentado para prestar um culto a Deus, né? Eu me lembro que o Gustavo, muitas vezes, ele ia na frente e ele preparava aquela atmosfera com oração. Ele dizia que, olha, eu sei que vocês estão aqui, vocês gostam muito de Diante do Trono, mas ninguém do Diante do Trono subiu no madeiro. Nenhum deles morreu por você na cruz. Então ele dava aquele choque de realidade, tanto no público quanto na gente, e era maravilhoso. Ele sempre nos lembrou, vocês não são nada, nós não somos nada. E a gente precisa que a nova geração seja lembrada disso, né? Sim, é verdade. Que a glória. Até porque, né, Helena, imagina, nós estamos aí, o Diante do Trono mudou muito, o seu ministério mudou muito, o meu ministério mudou muito, mas nós estamos aqui servindo ao Senhor. Amém. E se nós queremos que essa geração chegue a 20, 30 anos servindo ao Senhor e até Jesus chamar, amém, precisamos passar o que
nós aprendemos que nós não somos Exatamente. nada sem o Senhor, né? Exatamente, é tudo sobre Como ele. é que é, Helena? Uma vez, ó, uma lembrança. Eu Ah, estava numa cidadezinha no interior aí de um litoral do Brasil, nem lembro onde que era, uma vila. ah. Nem lembro qual, bem rústica. E cheguei numa lojinha para comprar lembrancinha, não sei o quê. Aí a moça falou assim, tava tocando Preciso de Tem Ti que repetir. na rádio e na lojinha. E aí, Eu acho que foi no interior do Ceará, Ana. Eu tenho deve quase ser, você lembra dessa história que eu te contei, certeza. né? Lembro. E a moça não me reconheceu. E ela não era assim de igreja. E ela falou assim: Nossa, eu gosto muito dessa música, gosto muito da moça do Humilhai-vos. A moça do Humilhai-vos. Humilhai-vos na presença de Deus. E ele vos exaltará. Era isso mesmo. Nós precisamos passar isso para a nova geração, né, Helena? Sim, é verdade. Precisamos. Mas, Helena, vamos lembrar mais uma coisa muito boa. Lembra dos nossos ensaios, Helena? Que visitação de Deus a gente viveu? Visitação. Ana, olha, a gente podia reunir para fazer um ensaio, né? Olha, Congresso Diante do Trono 2020, tá aí o convite de 9 a 11 de abril. A Helena vai estar lá, Ezenete Rodrigues, o Gustavo Bessa e outras pessoas de outros ministérios. A Nívia, que esteve conosco também, podemos chamar ela de um Elias. Mas nós vamos ter Dan Duque, que foi um pai do avivamento. Ricardo Robortella, David Quinlan, Pastor Antônio Cirilo, a Cristo Cristão. Estou mencionando aqui Elias, geração representantes, não são todos, mas são representantes das pessoas mais velhas, desse mover de Deus a partir de Belo Horizonte. É bom lembrar isso, né, Ana? Que você juntou um time que fez parte desse mover de Deus em BH. É claro que Deus estava movendo no país todo, levantando ministros no país todo, né? Mas a gente está contando da nossa história mais próxima, daquelas histórias que a gente acompanhou muito de perto. Eu lembro do David falar que no hotel, antes deles irem ministrar com o Danduque, eles começavam a louvar o Senhor no quarto do hotel antes de ir para a ministração, e eles ficavam horas, só eles e o Senhor. Sim. Eu lembro da gente, né? Eu lembro do David Keelan falando do Diante do Trono lá em Londrina. Quer dizer, ele foi ministrar em Londrina, alguém perguntou para ele: o que você escuta no seu secreto? Quando você está a sós com Deus, assim, o que você escuta? Ele falou: Diante do Trono. E o pessoal de Londrina falou: Diante do Trono? Né? E ele deixou o CD dele lá em Londrina. Sério? Ele foi um divulgador do Diante do Trono lá no divulgador. Aí a Rosane Montosa viu o CD, né, e tal. E um pastor de lá de Londrina ia levar, e a Rosane: não, eu vou te apoiar, pastor. Eu vou ajudar a trazer esse grupo. Foi a primeira vez que a gente saiu do estado. Gente, o que foi aquela viagem, Helena? Ele falou Diante do Trono, ele falou Igreja Batista da Lagoinha. O que você escuta? Igreja Batista da Lagoinha. Muita gente chamava a gente assim, né? Tanta coisa aconteceu naquela viagem ali da Londrina. Você lembra do Moringão lotado e aquela visitação de Deus naquele lugar? Eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. São memórias assim que a gente vai levar para o resto da vida e compartilhando com essa geração essas histórias, né? E contando para eles como Deus nos visitou e como Deus nos ensinou nesse tempo. Você lembra, Helena, né? Lá nesse estádio, no Moringão, eu lembro que o Adriano, o trompetista do Diante do Trono, ele olhou no relógio no final de uma música, eu não lembro qual. Essa foi a segunda vez da gente lá. E eu sei que ele começou a aplaudir. Aplaudir, não parava, e aí ele marcou, por uma coincidência. Antes de começar o aplauso, ele olhou, não foi isso? E depois o povo começou a aplaudir, não parava, e aí ele olhou, deu quantos minutos? 12? 12 minutos de aplausos e glória a Deus. Um ginásio lotado, tinha dezenas de... Acho que devia ter, não sei quantas milhares de pessoas cabiam. Mas a gente não liderava louvor, né, Helena? Não. A gente não liderava louvor, não. Não precisava. Não precisava. O Senhor incentivar as pessoas a levantarem as mãos ou a fazerem alguma coisa. Assim, a presença de Deus, as pessoas eram constrangidas pela presença de Deus de uma forma.
Uhum. Ai, que saudade, que saudade. É muito bom. Agora, Ana, a gente vê mesmo a graça e a misericórdia de Deus expressa nesses momentos, porque não é nada que nenhum de nós poderia produzir. Foi a graça do Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas uma coisa que eu percebia era uma inteireza de coração, assim, de querer realmente que o trono do Senhor fosse estabelecido ali. E o nosso coração sedento, eu acho que onde tem corações sedentos reunidos, o Senhor vem para Amém. se sedentar, né? Então eu acho que hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, hoje nós temos tanto ensino, referenciais, inspiração, essa possibilidade da gente ter congressos onde a gente compartilha, a gente ensina e a gente também aprende muito, né? É uma troca muito rica, muito boa. Mas eu acho que é uma coisa que é inegociável. O que acontece no público tem que ser consequência do privado, né? Não tem jeito. Como você mencionou aí, os nossos ensaios. Os nossos ensaios era aquilo, a gente ia para ensaiar mesmo. Mas a gente tinha tanta sede de Deus, que muitos ensaios não aconteciam. A gente acabava no chão, orando, chorando, confessando pecado, pedindo perdão, e celebrando e adorando. Fluía, né? Era aquele rio de águas vivas fluindo o tempo todo. Então, eu acho que esse é o DNA de uma adoração genuína. Ela começa no quarto, ela tem que começar quando ninguém te assiste, onde ninguém te assiste. Ô, Helena, vou te falar uma coisa que o Senhor me falou ontem. Eu disse para o Gustavo, voltando da igreja. Porque aqui no sul da Flórida, o pessoal tá aí na live e vão rir de mim. Eles sempre brincam comigo. Sul da Flórida, virou uma expressão, meme. Mas eu tô vivendo um novo começo. Uhum. E quando eu cheguei ontem para a igreja, eu sei que tem muitas pessoas em igrejas também que estão começando com uma limitação ainda, né, de número pequeno, de recursos e tal. E quando eu cheguei naquele culto, né, já ia começar o culto, não tinha quase ninguém na igreja. Uhum. E os músicos estavam ali, inclusive um louvor acústico, que a gente teve essa solução criativa, porque a gente não tem uma banda completa para os cultos no meio da semana. Uhum. E o pessoal se esforçou para estar ali e não tinha quase ninguém. Depois, você acredita que a igreja até tinha mais de 100 pessoas. Uhum. Mas no início não tinha quase ninguém. E aí, você lembra do El Shammah antes do Diante do Trono? Claro. Né? E nossa escola também. Nossa escola. O senhor, olha o que o senhor me lembrou. Eu era adolescente ainda e teve uma agenda. Não sei se foi num quartel, alguma coisa militar. E estava tudo montado. Orquestra, coral, o palco, o som. Quando a gente chegou, tinha tido um conflito de comunicação e não tinha ninguém no quartel para aquele culto. Era uma data errada. E o líder pastor, na época, mandou todo mundo desmontar e ir para casa. E eu cheguei para ele no cantinho e falei, ô pastor, o senhor não acha que a gente devia fazer o culto só para o Senhor? Já está todo mundo aqui, a gente se dedicou, todo mundo de uniforme, lembra, Helena? Lembro. Porque eu tinha aprendido na Jocum. Inclusive, a gente ensaiava coreografia e na Jocum a gente vestia roupas típicas e era um troca de roupa e tal. E era muito puxado, as ministrações eram cansativas, a gente dançava muito com King's Kids. Mas uma das coisas que a gente fazia em cada turnê era uma apresentação só para o Senhor. Só para o Senhor. É isso então, aí. O secreto não é só o meu quarto, mas é como equipe. Como Sim. ministério também, a gente entender. E aí eu falei isso para eles. Falei, gente, olha o que eu tô lembrando aqui. Que no início da minha vida de ministério, eu aprendi que não importa o número de pessoas. O que importa é a audiência de um só. E aí eu falei para eles, né? Olha, eu já estive diante de multidões. E eu creio que o avivamento está chegando aqui no sul da Flórida. E nós vamos estar ainda diante de multidões. Mas nós nunca vamos esquecer desses cultinhos de terça-feira. Nunca. E a gente não pode esquecer. Eu acho que gentilmente, Ana, o Senhor nos leva para eles. Eu tenho vivido assim no meu ministério, na nossa jornada. A gente ministra para todo número de públicos e para todo tamanho de igreja. E isso tem sido tão didático para mim, sabe?
Porque, graças a Deus, eu aprendi isso no Diante do Trono. Eu transformar no Diante do Trono. Não interessa para quantas pessoas a gente vai ministrar, né? Antes de mais nada, a gente veio aqui com o propósito do Senhor, para a glória do Senhor. E eu já falei isso publicamente, vou repetir aqui. Quando eu saí do Diante do Trono, eu estava estragada, né? Não porque o Diante do Trono me estragou, mas porque eu me deixei estragar na minha vaidade, né? Então, sem perceber, né, Helena? Sem perceber. É inconsciente. Né? E, ó, só abrindo aqui o parênteses, estamos compartilhando experiências de Eliseu, né? Que vem antes de experiências de Elias. Que vem antes de Eliseu. De Eliseu, porque você, nova geração, principalmente, são nossos convidados para o Congresso Diante do Trono 2020, porção dobrada. E nós teremos ali vários representantes de Elias, ministérios mais antigos, com muita experiência, e ministérios mais novos, filhos na fé, filhos no Senhor. Então, esperamos por vocês em Belo Horizonte, de 9 a 11 de abril. E a Helena é uma das nossas preletoras. Fala, Helena. Aí, eu me lembro que eu cheguei assim e fui convidada para ministrar no lugar. Eu tinha saído do Diante do Trono, tinha alguns meses. E eu cheguei e era um lugar assim, muito precário, aquele hotel que era o que a igreja podia me oferecer, claro, né? E eu lembro assim, que eu não falei nada, mas no meu coração eu senti assim, puxa, mas será que não tinha um lugar mais limpo? Porque não era só um lugar muito simples, era um lugar que estava sujo, e aquela sujeira me incomodou. E eu fiquei assim, sabe, meio indisposta. E aí eu me lembrei de tudo que eu recebi, de tudo que eu aprendi, de coisas que eu li, coisas que estavam na minha preparação lá atrás e que eu não tinha me apercebido, que era Deus me treinando, né? Eu me lembrei de um livro que eu li, que a autora, ela era americana, e ela foi colocada num trailer. E aí, nos Estados Unidos, um trailer é o lugar mais simples que você pode hospedar uma pessoa. E ela foi dormir meio insatisfeita. E eu lembrei na hora daquilo que eu li no livro. O Espírito Santo trouxe a minha memória, assim. E no livro ela falou assim, puxa, Senhor, será que eles não tinham um lugar melhor para me colocar? E o Senhor falou com ela assim, docemente, você é maior do que seu mestre? Eu não tinha de reclinar a cabeça. Então aquilo me treinou, me desintoxicou, entendeu? E gentilmente o Senhor hoje me leva a todo tipo de lugares, a todo tipo de recepções, a todo tipo de público, e isso mantém o nosso olhar no foco. Não, o ministério não é para a gente ser servido, é para a gente servir. Amém. E olha, essa nova geração que está aí precisa trilhar. Existem alguns degraus que não vão mudar. Por mais que o nosso teto seja o piso dos jovens que estão entrando no ministério, seja como cantores, pregadores, a gente tem orgulho de ver tantos dons, talentos maravilhosos. É verdade. Mas existem alguns degraus que vão ter que ser trilhados por eles também, que é, né, dessa simplicidade, da humildade, da dependência de Deus, como você falou aqui. E tudo isso que a gente viveu, que tem nos ajudado a permanecer, e a gente continua tendo que viver essas verdades, né, Helena? Dia após dia, você não para não. O treinamento vai ser até aquele dia em que nós olharemos para ele e seremos como ele é. Amém. Nós queremos ver os jovens abraçando esses princípios, porque senão não vai ter longevidade. É verdade. Tem curta duração, né? Como um meteoro. Brilha, brilha, brilha. Foi. E acaba. Não, e o Senhor nos quer fiéis até a morte. Exatamente. Eu falo, meu Deus, eu tão jovenzinha, o Senhor me aprovou, o Senhor me usou para a tua glória. Eu não quero morrer na praia. Nem eu, Ana. Eu quero receber a coroa do vencedor, que é fiel até a morte, né? E não sermos frutíferas até na nossa velhice. Então, quando a gente ficar velhinha, eu tenho pensado muito nisso. Quando a gente ficar velhinha, eu quero ser muito frutífera. Se o Senhor me der longevidade, eu quero mesmo na minha velhice, né? Permanecer aprovada, me manter aprovada. Eu me lembro, nunca sai da minha cabeça o que seu pai também plantou no nosso coração, como termina e que conta. Então, não adianta a gente ter um lindo começo e desandar tudo no final, né?
É Que o Senhor verdade. nos dê a graça, que a palavra de Deus seja o nosso molde, para que Amém. a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente consiga, continue caminhando para o alvo, né? Amém. Ai, Isso é Helena, pouco. que gostoso conversar com você. Eu fico imaginando como vai ser esse congresso, gente, Ah, de você, 9 a 11 de abril em Belo Horizonte. você já imaginou Vai. só de pensar que Cirilo vai estar lá? Ai, Helena, você lembra daquele congresso que o Cirilo foi ministrar? A gente trêbado do espírito. Trêbado. Inesquecível! Inesquecível! Né? Aí você pensa que, Senhor, olha, Deus, eu tô com uma expectativa tão maravilhosa naquilo que Deus pode fazer, sabe? Ó, Helena, outra lembrança que me veio aqui. Hum. Lembra, antes da Estância Paraíso ser da Igreja da Lagoinha, antes da pastora Zenete, né, estabelecer o Cuidado, ministério perguntar. ali, Restaurando Vidas, nós alugávamos aquele retiro e fazíamos Exatamente. os retiros do Diante do Trono, lembra? E Ah, o pastor como Antônio Cirilo esteve como um dos ministros e foi tremendo, nos ensinando sobre o secreto, né, Helena? Ana, eu lembro que uma das ministrações do Cirilo pra gente, eu estava grávida da Sofia, de 7 meses. Então, mulher com 7 meses de gestação, você já passou por esse processo, a gente tem que ir no banheiro toda hora, a gente tem fome toda hora. Ok, nós entramos para aquele salão, aquele santo salão da estância, às 9 horas da manhã. E o pastor Cirilo começou a ministrar sobre nós, e foi um tempo maravilhoso. Eu me lembro de duas pessoas me sacudindo assim, que era a Tia Nilda e o João. Tia Nilda, esposa de um integrante do grupo. E o João falou, meu bem, você precisa de comer alguma coisa. E eu falei, não, eu estava tão plena, eu estava tão cheia de Deus, eu estava tão nutrida em Deus. E o João insistindo muito, e eu, não, eu não quero ir, eu tô bem. Helena, já são 4 horas. 4 da tarde, meu Deus. Nós entramos às 9 da manhã, eram 4 horas da tarde. A mulher grávida de 7 meses, lá, sem ir no banheiro, sem comer, e sem a menor necessidade disso. Ou seja, Ai, meu Deus. só uma operação de Deus mesmo paralisa o tempo desse jeito, né? Não tinha cansaço, só tinha. Eu me lembro de que eu sentia ondas assim de alegria, e de plenitude, e de paz e eu estava totalmente saciada em Deus, né? E aí me lembra aqueles congressos do Cirilo que até os diáconos entravam no poder. Ai, bom demais. Eu lembro. Eu Nossa sempre sei. reunida e ele vem e ele faz o que só ele pode fazer. E É a isso que gente deve não acontecer. cansava, igual você está falando. E hoje em dia, muitas vezes, eu vejo a gente assim, fazendo aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Mas existe uma visitação de Deus que Sim, nossa geração experimentou e sim. que essa próxima geração precisa saber que é possível. É possível. E eles vão além, em E nome de vão Jesus. além. E eles vão se alinhar. Algo que eu percebo, Helena. Não dá pra gente dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não dá pra falar. Mas uma coisa eu sei, nós vamos transmitir isso nesse congresso DT 2020. De 9 a 11 de abril, pessoal, em Belo Horizonte. Não perca Gente, entra tempo, no faça site. sua inscrição. Não pode ficar de fora dessa, gente. Vai ser imperdível esse congresso. Eu tenho visto esse negócio das gerações, Ana, como a corrida de revezamento. Por isso que é tão importante a gente não ver as diferenças de gerações e o mover de Deus em cada geração como uma disputa. O que Não. Satanás quer é plantar disputa no meio do povo de Deus. Não é disputa, é a singularidade, cada um funcionando no propósito que Deus tem para cada um. Então, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. Até o fim. Então, eu vejo como uma corrida de revezamento, entendeu? Nós estamos correndo e tem uma geração na nossa frente. Eles são jovens, eles são velozes, né? E a gente quer passar o bastão. Agora é a sua vez, vai, entendeu? E eu continuo correndo. Eu continuo correndo. Você vê a corrida de revezamento, você pode até diminuir o ritmo, mas eles continuam correndo, entendeu? Até o final do circuito. Então,
alguém vai além. Tem uma outra uma ilustração que eu gosto muito também, Ana, que fala assim de que quando vai arar a terra naquele processo antigo, eles amarravam o boi novo e o boi velho. Olha, Os tudo a ver com o tema do Congresso 2020, tudo a gente. ver. Os Elias e dois, Eliseu. os dois juntos, por quê? Porque um tem a experiência e conhece a lida, e o outro tem o vigor, a força e a disposição que o boi velho não tem mais. Uau. Os dois juntos são poderosos e cumprem o propósito, né? E eu Amém. acho que é isso. Não tem disputa, não tem dizer, porque o meu tempo é que era bom. Não. Cada tempo tem um propósito e Deus tem algo novo para derramar sobre a nossa nação, sobre o mundo, Amém. sobre o planeta. Amém. Quem sabe é essa geração aí, Ana, que Amém. vai preparar a vinda do Cordeiro, né? As Amém. bodas do E se Cordeiro. a gente pode dizer como boi velho, né? Que tem que transmitir a sabedoria do que viu, do que viveu, do que aprendeu. Eu entendo, Helena, que aquilo que eu falei, que não dá pra gente saber o que vem primeiro. Mas aquele avivamento também nós experimentamos por causa de ou ele nos provocava um arrependimento de pecados. Sim. É a Eu característica do avivamento, né? Não tem vejo isso. avivamento sem arrependimento de pecado. Eu vejo isso assim como algo que aperta o meu coração quando eu vejo a nova geração. Ao mesmo tempo que eu tenho um orgulho de ver tanto talento, tanto potencial dedicado ao Senhor, eu me preocupo com algumas coisas que estão sendo comprometidas. Uhum. E assim, não é normal, gente. Não é normal. Em Não. toda a história do cristianismo, não importa o tempo e a época. Vamos supor que foi numa época lá na Inglaterra que teve um grande avivamento de John Wesley, por exemplo. A Inglaterra estava totalmente pervertida. Bebida, vícios. As pessoas tinham a boca tão suja, elas falavam tanto palavrão que quando o avivamento veio e as pessoas se arrependeram dos seus pecados, os animais não conseguiam funcionar porque eles eram treinados com palavrão. Uau! Os comandos dos cavalos, os comandos dos jumentos, os comandos eram comandos de palavrão e o avivamento mudou isso. Uhum. E hoje em dia eu vejo ministros Sim. falando palavrão. Sabe, Helena? Não é coisa de velho. Não, não, não. Às vezes as roupas, às vezes eu me assusto. Tipo assim, a pessoa tá indo pra academia e na academia ela pode mostrar tudo, mas agora a roupa de academia virou roupa da rua, virou roupa do dia a dia. Talvez nem para dormir a pessoa usaria aquela roupa. Então eu tô preocupada porque tem algumas coisas que estão se perdendo que talvez o melhor que a gente provou, que não foi sucesso, nem grandeza, nem dinheiro, o melhor que a gente provou foi a visitação de Deus. Foi. Talvez eles não vão viver isso se eles continuarem se comprometendo com o pecado. Sim. É porque o Mário Freitas, acho que foi o Mário Freitas mesmo que postou hoje, falando sobre contextualização, é completamente diferente de secularização. Então, na contextualização, você se aproxima da pessoa dentro da linguagem dela para apresentar a ela o evangelho de Jesus Cristo na realidade dela. A secularização é você distorce o evangelho para ficar aceitável para a pessoa. Então, isso não é amor, isso é antibíblico, e isso não é a pregação genuína do evangelho. Então, tem essa diferença muito evidente da secularização e da contextualização. São coisas completamente diferentes. Então, eu posso dialogar com o meu tempo sem entrar nos mesmos nichos de conformidade com o pecado. Eu vejo nas redes sociais uma proximidade com o nosso público também. Agora não vou falar só de quem está na frente liderando ou ministrando, vou falar de vocês, galera aí da live, hein? Porque todos que estão nos assistindo, não importa a sua posição, vocês são ou Elias ou Eliseu, e vocês que hoje são jovens, um dia vocês vão ser Elias na vida de outros. Yes, é isso aí. Então, às vezes, a gente entra nas redes sociais, eu faço isso, não sei se você faz isso. Aí eu vejo lá um comentário, ou eu vejo, às vezes, pessoas que estão sempre compartilhando, conversando, dando like, comentando.
Aí eu entro no perfil deles pra eu ver quem é. Aham. Aí eu entro lá, Helena, eu vejo a mesma pessoa que me segue, que me dá like, que curte as minhas postagens, que tá sempre comentando e que fala que amou o lançamento do Outra Vez Diante do Trono, volume 2, acabou de falar de uma música que é a minha favorita. Essa mesma pessoa totalmente mundana, Sim. sem nenhuma evidência de santificação. Eu fico assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um processo, eu não posso julgar o Uhum. outro, mas eu tenho clamado pelos jovens que me seguem. Eu tenho Sim. clamado, eu falo, Senhor, não deixa que eles se iludam, achando que eles podem chorar com a música do Diante do Trono e ir pro pecado. Exatamente. Será que eles estão só sentindo arrepios, falando que eu canto bem, ou gostando do som, da vibe, sei lá? Mas não Sim. está produzindo nenhum fruto de arrependimento. E essa foi uma das realidades que nós vivemos. Por isso eu não sei se o avivamento trouxe o arrependimento de pecados, ou se o arrependimento de pecados trouxe o avivamento, mas eu sei que essas coisas caminham juntas. E o que a Caminham juntos. nossa geração precisa passar para frente é o avivamento que nós experimentamos. Milhares e milhares e milhares de conversões. O Brasil não tinha mega igrejas. O Brasil não tinha multidões reunidas. O Brasil não tinha um evangelho que era influente para fazer grandes eventos ou para em todas as esferas da sociedade. Hoje você encontra evangélicos. Nós não tínhamos isso. Mas para isso vir a acontecer, isso é só um pouquinho. Ainda tem muito para mudar nesse Brasil. Sim, com certeza. Essa grande colheita de almas para Jesus que a gente colheu veio por um avivamento que era acompanhado de arrependimento de pecados. Se essa nova geração de ministros ou de crentes em todas as suas áreas não viver o arrependimento de pecados, vai perder o alvo. Ô, Ana, hoje eu postei no meu IGTV um vídeo de um pastor, historiador. Eu acompanho ele muito porque ele faz arqueologia bíblica e é um assunto que me interessa muito. E eu postei um vídeo dele hoje, ele estava falando justamente sobre isso. Sobre uma graça, ele terminou o vídeo falando assim, que a graça é de graça, mas não custou barato. Então... Peraí, a graça é de de graça, mas não é barata. Não é barato. E ele falou o seguinte, olha, o que vai te levar para o inferno não é pecado. Eu achei tão interessante isso, ele falou assim, olha, o que vai te levar para o inferno não é pecado, porque senão eu estaria dando voz à obra. Da mesma forma que a obra não me salva, a obra também não me leva para o inferno. Uma coisa assim que ele diz, o que vai te levar para o inferno é você desmerecer a graça, é você não aceitar a graça que te foi oferecida, banalizar a graça, entendeu? Porque aí ele diz essa frase, porque ela foi de graça, mas não foi barato. E Deus não vai te colocar para dentro, porque você simplesmente desmereceu. E ele fez um paralelo, tipo assim, ele contou a história, tipo uma parábola, né? E ele falando que uma pessoa foi presa e o governador queria estender graça, dando perdão para aquele criminoso. Então o governador falou assim, mas antes de eu dar o perdão, eu quero testar esse cara, eu quero conhecer esse cara. E ele colocou a carta de perdão dentro de uma Bíblia, se disfarçou de pastor e foi para a prisão. E quando chegou lá, ele falou assim, eu tenho uma coisa para te oferecer, que está aqui dentro, e apontava para a Bíblia. E o cara, o bandido, começou a cuspir e a dizer, sai daqui, eu não quero te ver, sai daqui, eu não quero ouvir nada que você tem para me dizer. E o governador insistindo, mas eu tenho algo para te contar aqui dentro, importante para você. E ele falou, você não quer ouvir nada do que está aí dentro, e desmereceu aquilo. E o governador saiu e, claro, não deu a carta de perdão para ele. Aí o carcereiro falou com ele assim, você é muito burro. Por quê? Porque aquele cara não é um pastor, ele é o governador. E aí o cara foi condenado à morte. Quando ele estava para ser enforcado, ele disse assim, deram as últimas palavras para ele, ele falou assim, eu quero que vocês saibam que eu estou morrendo, mas não é por causa do crime que eu cometi, é porque eu rejeitei o perdão. E isso ilustra muito bem, é uma parábola que ilustra muito bem o que está acontecendo. O perdão está disponível, Jesus morreu na cruz, e as pessoas ridicularizam essa mensagem. Então não é simplesmente o pecado que está me levando, é você dar as costas
para aquilo que custou o preço mais caro desse mundo. Oh, Ele Jesus. entregou o único filho dele, a joia mais preciosa dele, para ter todos nós de volta. E não tem como você ridicularizar isso, você desprezar essa graça. E como que a gente despreza a graça? É continuar vivendo no pecado. É continuar escolhendo o pecado. Entendeu? Então, é isso que tem que ser dito para essa nova geração. É um desafio mega. Porque, de repente, todo mundo... É um amor falso. Um amor que não proíbe. Um amor que não dá limite. Um É amor só o que... amor, né? Sabe, né? Helena, Isso é amor, né, outra Ana? prática que a gente tinha, como Elias, no Congresso DT 2020, nós vamos falar para os Eliseus. Porção dobrada está aí para vocês. Mas Vem, vocês vem, que vai ser bom demais. de 9 a 11 de abril, BH. Mas vocês precisam não apenas querer porção dobrada do poder, mas sim a responsabilidade, que é o que Eliseu estava recebendo, não é, de Elias. Então, uma das coisas que a gente tinha, além dessa busca pela santificação, o fruto de arrependimento de pecado, eram o quê? As ferramentas espirituais que nos ajudam a isso. A gente falou aqui do secreto, a gente falou aqui, né, da adoração. A Nívia Soares, por exemplo, ela tem feito o seu congresso chamado Lugar Secreto. Secreto. Porque é algo que a gente tem que transmitir para essa nova geração. Tá? Mas você lembra dos jejuns? Para mortificar a nossa carne, não tem nada como jejum e oração. Nada como jejum e oração. É outra coisa também, né, Ana? Sem oração não tem relacionamento. Não tem relacionamento sem conversa, né? E às vezes as pessoas hoje veem a oração como um balcão de negócios. Então eu tô aqui te entregando as minhas necessidades e você, por favor, me ajuda aqui, né? O jejum também não é só o jejum pelas causas impossíveis. O que a gente viveu como diante do trono, e a gente quer transmitir para essa nova geração, essa ferramenta de santificação. Santificação. Porque o jejum, gente, e a oração é para nós nos humilharmos. E essa geração precisa aprender isso. Né? E não muda, né? Eu tô aqui, né, mais de 20 anos de ministério, começando de novo numa frente linda, que é a igreja diante do trono, Before the Throne Church. E nós estamos iniciando 21 dias de jejum nesse mês de dezembro. Eu falei, Deus, não tem outra chave mesmo. Não tem. Não. Olha, Jesus falou assim, olha, quando Jesus era criticado porque os seus discípulos comiam, não jejuavam e tudo, ele falou assim, olha, o noivo ainda está com eles. Mas haverão dias em que o noivo será tirado e então jejuarão. Ou seja, nós precisamos jejuar. O jejum é uma disciplina espiritual que mortifica a nossa carne, alinha o nosso coração com o coração de Deus. Nos desintoxica espiritualmente, vamos dizer assim, né? Deixa a gente mais sensível. Não é permuta, eu jejuo, não é promessa. Eu jejuo e o Senhor me dá uma graça. Não, eu jejuo para que a minha carne seja mortificada. Amém. Para que meus ouvidos sejam totalmente desentulhados. Para Amém. ver o que Deus quer falar. O que ele quer E fazer. outra coisa que vem é a autoridade espiritual, porque Jesus ele usa essa expressão do jejum quando os discípulos dele não conseguiram expulsar o demônio de um menino, e ele diz, olha, existem castas que só saem com jejum e oração. Então eu sei, sabe, que existem demônios familiares, às vezes as pessoas, né, nós enfrentamos fortalezas espirituais que vêm de gerações da nossa família, e às vezes dessa nova geração pode estar aí até servindo ao Senhor, mas nós precisamos transmitir o quê? Essas armas espirituais para quebrar correntes de maldições, correntes de pecados que têm aprisionado famílias há gerações. São fortalezas, não são qualquer demôniozinho, são coisas de raiz de iniquidade. E é preciso a santificação que vem pelo jejum, pela humilhação, pela oração. Não tem jeito. A gente pode mudar, a tecnologia pode ser diferente, o nosso teto é o piso da nova geração, mas a cruz não mudou, vai ser a mesma. O evangelho não mudou, a cruz não mudou, e o Senhor continua nos convidando. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, em algum momento, a nossa vontade vai ser confrontada com a vontade de Deus e nós vamos ter que deixar aquilo que a gente gosta muito de lado. Eu acho interessante a gente falar do jejum, porque naquele contexto que Jesus estabeleceu o jejum, a grande alegria daquele povo era comer.
né? Porque, inclusive porque não havia tanta facilidade de comida como a gente tem hoje, né? E esse jejum continua valendo. Mas eu acho também que há outros prazeres, sabe, Ana? Que naquela época as pessoas não tinham acesso e hoje nós temos livre acesso. Então, tem hora que a gente tem que jejuar, além do alimento. Além de pôr a mão na boca aqui, né? Na Sim, boca da a gente tem que barriga, colocar né? nos olhos, nos ouvidos, né? Nos Isso é outros apetites, nos outros apetites. outros apetites. Porque Amém. realmente que atrapalham essa nossa conexão mesmo com o Senhor. E você E lembra, Helena, a gente tinha até uma brincadeira, né? Porque era de jejum em jejum. Era de consagração em consagração. Porque eram verdade. projetos, eram congressos, eram viagens. E olha, se a gente está falando aqui de uma nova geração que vai além da gente, se a gente viu um avivamento que trouxe uma colheita de almas como nunca antes, até no IBGE, no censo do IBGE, a porcentagem de evangélicos foi exponencial. Só na Lagoinha, o crescimento eram por volta de 3.000 convertidos por mês. Já pensou o que é Imagina isso? 3 É mil surreal. convertidos por mês naquele período. Sim. Se a gente crê que a nossa influência, aquilo que Deus fez como igreja no Brasil, naquele avivamento, naquele tempo, foi uma grande conquista, imagina o que Deus quer fazer. Se o nosso teto é o piso dessa geração, o que Deus quer fazer? Deus quer santificar o Brasil, Deus quer gente comprometida, cheia do Espírito, Sim. realmente transformando a nossa sociedade. Sim. Na política, nas artes, Nas artes, né? exatamente. Na educação. Salgando. Gente, na universidade, gente, eu vejo esses jovens nas universidades, eles têm um dos maiores desafios. Porque eles convivem com as drogas completamente liberadas. A ideologia de gênero estabelecida. O jovem cristão, essa nova geração, esses Eliseus que estão vindo por aí, eles precisam aprender o pouco que a gente aprendeu com o jejum, com a oração, com o secreto, até autoridade espiritual para conquistar território. Sim. Por exemplo, conquistar, vamos falar aí, as universidades. Ana, eu tenho orado por um avivamento nas universidades. Especificamente. E por quê? Porque eu tenho filhos na universidade. Então, a minha tendência natural é querer tirar os meus filhos da universidade, né? Eles falam, não, Deus, fulano, não pode ir, não. Não. E o Senhor mudou a minha perspectiva, Ele mudou o meu olhar. Não, Eliana, você está orando errado. Você não vai orar para eu livrar os seus filhos da universidade. Você vai orar para os seus filhos terem uma vida comigo e essa vida transbordar dentro da universidade. Amém. E a gente já começa a ver alguns fogos como tochas ou como fogueiras, né? Eu já ouvi falar, por exemplo, do Dunamis, esse movimento lindo, maravilhoso, muitos jovens que têm feito algo tremendo nas universidades do Brasil e tem que aumentar. Tem que aumentar mais. E nas artes. Agora é lindo. A gente não pode desprezar, Ana, uma pequena chama. O Dunamis começou com uma pequena chama e está provocando um grande incêndio, né? Olha, Helena, imagina o Descend. A gente reunia um estádio, numa noite, um ministério. Eu fico maravilhada, gente. Eu vou estar em fevereiro, né? Nós, né, amiga? Nós. Vamos estar. 3 estádios simultâneos no Brasil, com unidade. Unidade. Tantos. Gente, quer dizer, já é um teto nosso sendo o piso da nova geração. Yes. Mas eu gostei muito, uma das coisas que o Theo fez. Procurou a gente para ouvir. Procurou a pastora Zenete. O que vocês viveram? O que vocês aprenderam? Ou seja, gente, a geração anterior tem que estar de mãos dadas com a geração nova. Yes. E não importa se você é cantor ou pastor, ou está na universidade, na política, não importa qual montanha da sociedade você está, quero convidar você para estar com a gente de 9 a 11 de abril, em Belo Horizonte, no Congresso Diante do Trono! Porção dobrada! Porção dobrada. Quem vai estar lá? De gerações. David Quillan, Diante do Trono, Cristo Tristão, Nívia Soares,
Eu vou estar lá também. Eita, coisa boa. E alguns, o Danduque, o Ricardo Bortella. Ricardo Robortella. Ô, gente, vai ser bom demais. E na nova geração nós vamos ter Ana Nóbrega, Ana Nóbrega, Marina, Israel, Rael Salazar. que são Inclusive, representantes, né, Helena? São representantes. Todos nós só somos representantes. Nós não somos, como você diz, né, os bonitões da bala chita. Será que essa nova geração tem? Nós não